Deixa a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Se você tem um smartphone, um tablet, sua Bíblia eletrônica ou impressa, deixa a sua Bíblia aberta. E eu quero ler com você um texto do Evangelho. Diz assim então, Marcos capítulo de número 2. Jesus cura um paralítico. Se achou, diga amém. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava onde? Em casa. Então muita gente se reunia ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a... Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Verso 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão o quê? Perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Verso de número 8, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso, o que eles estavam pensando, e disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou o quê? Levante-se, pegue a sua maca e ande. Uau! Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo o quê? Nunca vimos nada igual. Que o Senhor aplique essa boa palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por 1. Amém? Se você puder pegar aí um papel ou eletronicamente anotar, vai ser muito bom. Uma igreja para hoje. Guarde esse texto na sua mente, daqui a pouco nós vamos retirar deste texto 10 princípios para sermos esta igreja hoje, aqui em Jaboatão, aqui na Grande Recife, em Pernambuco, no Brasil e para as nações. Isaías 43, 18 e 19, está aqui no telão, leia comigo. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Veja bem, esse texto, um texto profético messiânico, originalmente, no sentido hermenêutico, está tratando aqui da vinda do Messias, fato. O povo não deveria estar olhando mais para o passado, o tempo dos patriarcas tinha passado, o tempo dos profetas estava passando, o Senhor estava então profetizando que vinha algo novo, vinha a era da igreja, a era da graça, a era do Messias, de Jesus. Pegando uma licença poética para esse texto e aplicando agora aqui para a paz dos próximos 25 e 50 anos que começam agora, ela precisa também, e podemos aplicar essa lição poética, mesmo sabendo que o texto tinha um contexto escatológico e no sentido messiânico para a vinda do Messias, mas para hoje podemos pegar a mesma coisa. O que o texto está dizendo? Não vivam no passado. Esqueçam do passado. Muita igreja não consegue ser uma igreja para hoje porque ela vive presa ao passado. Morar no passado é o pior endereço para um indivíduo e uma igreja viver, porque o passado já passou, não volta mais. Bom ou ruim, ele já passou. Tem gente presa a um passado porque foi ruim demais. Então, fica preso e não consegue viver o tempo de hoje. Outros porque ele foi bom demais e acha que o presente não vai ser tão bom e vive na perspectiva do passado. Bom ou mal, o seu passado passou.
Para viver a era da igreja, da graça, o povo de Deus precisava se liberar daquele tempo que já havia passado. Deus escreve a sua história por ciclos. Deus sempre está em movimento. Por isso que ele nos deu um espírito que é vento, que é pneuma, ele é movimento. Esse é o melhor tempo. Seja grato pelo passado, mas para ser uma igreja relevante, que entregue as respostas que o Brasil precisa, precisa ser uma igreja para hoje. Pega essa aí. Existem igrejas que, se o século XX voltar, elas estão prontas. Meu Deus, eu não quero ser parte de uma igreja assim. Uma igreja que está dando resposta às perguntas que não estão sendo feitas. Tem igreja que ainda está no dilema se ordena mulher ou não no ministério. Meu Deus, voltada para o passado. Jesus nos deu já o modelo. O modelo está aqui. O nosso modelo é Jesus e o seu evangelho. Se queremos ser uma igreja para hoje, temos que ler e praticar o evangelho. Em Marcos capítulo 6, 54 e 56, mostra o paradigma que nós precisamos viver para ser igreja hoje. Olha só, logo que desembarcaram, o povo reconheceu quem? Jesus. E o que ele fazia? Ele percorria toda aquela região, levava os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. Onde quer que fosse, o quê? Povoados, cidades ou campos. Levavam os doentes nas praças e suplicavam que eles pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam ficavam curados. Nós não podemos criar um outro paradigma, é esse. Pais, 25 anos, mas para ser a igreja de hoje, o evangelho é o mesmo. Não é outro evangelho. Quanto mais lermos, estudarmos, meditarmos nesse evangelho, mais vamos ser uma igreja contemporânea e que tem o que dizer para o nosso país nesse tempo. Fazer como Jesus. O que Jesus fez? Percorria que essa igreja ande pelas ruas, pelas praças, pelos condomínios, pelas comunidades de toda a grande Recife, do Pernambuco e pelo país. E faça o que está aqui, indo a povoados, seja lá no Agreste, lá no sertão, seja na urbanicidade, nas cidades, nos campos, pregando, anunciando, orando. O pastor Braulio foi me pegar no aeroporto, ele estava com a dor nas costas. Eu falei, vamos orar. Oramos juntos ali no carro. Aonde você estiver, ore, declare cura. Nós somos o povo que crê que Jesus fez ontem, faz hoje, faz amanhã. E eu perguntei a ele aqui, falei, está melhor? De 1 a 10. Ele, 8. Aleluia! Quando você está nesse mundo, você não celebra a perfeição, você celebra o progresso. Aleluia! Jesus, que é Jesus, ele orou 2 vezes por um mesmo cego em Betsaida. Gabriel, você tem que orar 3, 4, 5. Mas ore, não desista. Uma igreja para hoje crê na mesma fé apostólica. Crê no mesmo Espírito que foi derramado em Pentecoste. Bota a mão na sua cabeça. Tem uma chama aí, ó. Tem uma chama aí. É o mesmo Espírito, aleluia. Então, influência não tem a ver com o tamanho da igreja, e sim com a sua relevância. Esta igreja é uma igreja relevante. Ela não está preocupada com os números, ela está preocupada com a saúde, com a relevância de ser uma igreja bíblica, equilibrada. A igreja será sempre essencial. Nós passamos esses dias no nosso país, eu e Miguel conversamos muito, porque a paz e a igreja da cidade andaram bem nesse contexto. Se vinha um decreto, a gente esperava um domingo mais. Se mandava abrir, a gente esperava. Porque a igreja não parou. No digital ou no presencial, a igreja é uma força em movimento. Por isso que estamos aqui. Está passando a pandemia e, graças a Deus, a igreja está firme na sua retomada. Mas essa igreja não foi notificada durante a pandemia, a minha igreja não foi, porque a gente não deixou
que nossa relevância fosse definida lá pelo Supremo Tribunal Federal, aquele assunto de ir para a igreja, que é uma vergonha, de ir para o tribunal decidir. Sabe por quê? Igrejas saudáveis, igrejas para hoje, não precisa ficar teimando com o Estado. A igreja não é uma bolha. Ué, estava fechado o shopping, estava fechado o teatro, estava fechado o campo de futebol. Por que nós vamos forçar? Na hora certa as coisas voltam. Mas enquanto isso, a igreja foi para as casas, a igreja foi para o Zoom, a igreja fez visita na calçada, a igreja foi casa de esperança, a igreja foi resposta, não é? E aí, agora, nós vamos na retomada. Eu sei que tem pessoas que queriam fechar definitivamente a igreja. Eu sei que um dia vai haver perseguição no Brasil, mas calma, ainda não chegou. Ainda estamos saindo de uma pandemia que foi para todo mundo. Muita gente perdeu emprego, perdeu dinheiro, mas muito pior, 604 mil brasileiros perderam a vida. E eu e você, não. Então estamos aqui porque somos sobreviventes. Temos história para contar. Somos testemunhas vivas que, se Deus nos permitiu ficar aqui, é porque tem um plano e um propósito para a sua vida. Então sabemos que somos solidários com aqueles que perderam, porque a pandemia não é um negócio que é lá da China, é daqui, quer ver? Quem perdeu algum amigo ou algum parente? Levanta a mão. Então, não preciso falar mais nada. Então, nós choramos com os que choram. Nós sabemos que a igreja é essencial, mas ela não é essencial na sua reunião, não. Hoje nós estamos aqui muito felizes, podemos dar abraço uns aos outros, graças a Deus. Rio de Janeiro já anunciou que no mês que vem não vai precisar mais de máscara ao ar livre, etc. Mas a igreja é essencial não na sua liturgia, a igreja é essencial na sua missão, na sua visão e nos seus valores. A igreja é essencial no seu ministério. A igreja é essencial na sua oração. A igreja é essencial na sua ação de misericórdia. Então, se não podemos reunir presencialmente, não deixamos de ser igreja, porque a igreja é mais do que a sua liturgia comunitária. A igreja somos nós, aqui ou nas casas. E por isso, vamos avançar. E pela graça de Deus, porque Deus é bom, podemos nos reunir de novo, que é ótimo, que é maravilhoso, ainda mais para celebrar 25 anos e uma retomada, e somos essa igreja para hoje. A igreja sempre será essencial. Então, mais uma vez, nunca esqueça disso. A igreja não é essencial porque a política diz ou porque a política não diz. A igreja é essencial não porque houve uma votação no Supremo, ganhou ou perdeu. A igreja é essencial porque Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Ela é essencial porque ela é a coluna e firmeza da verdade. Ela é essencial porque a igreja é uma família para Deus, a igreja é um corpo para o Filho e a igreja é uma casa para o Espírito Santo. É por isso que a igreja é essencial. Gente, nós somos a família do Pai. Nós somos o corpo do Filho, nós somos a casa do Espírito, por isso somos essenciais. E passarão governos, e passarão sistemas, e passarão ideologias, filosofia, mas a igreja do Senhor Jesus prevalecerá. Aleluia! Aleluia! Porque a igreja sou eu, sou você. Diga comigo. A igreja é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e uma casa para o Espírito. Aleluia! Então, eu e você somos igreja, esta igreja que faz a diferença hoje, e por isso ela é essencial. Ordenou Jesus: vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, só atenda se for o Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está dizendo que seria fácil? Não, ele só disse que estaria conosco.
E essa é a grande garantia, com pandemia, sem pandemia, com crise financeira, sem crise financeira. Essa é a igreja do Senhor Jesus. É a paz, sou eu, é você. A igreja é imparável, sabe por quê? Porque ela tem uma comissão inegociável. A grande comissão não é a grande sugestão. É o ide. É ir, é batizar, é continuar essa obra. Então, a igreja é essencial em sua mensagem e em seu serviço ministerial, não em sua estrutura ou em sua liturgia. Vamos dizer isso juntos? A igreja é essencial em sua mensagem e em seu serviço ministerial, não em sua estrutura ou liturgia. O bispo Márcio Meira esteve lá na África esses dias, lá em Guiné-Bissau. Não é a questão da estrutura, porque não tem estrutura, mas tem um povo e tem uma fé. Então, a igreja é presente, porque ela é presente na sua mensagem, ela é emergente, presente no seu serviço ministerial. A estrutura é circunstancial. Você sabia que a maior parte, em números gerais, de cristãos no mundo, não tem um auditório como esse para cultuar o Senhor? A igreja no Oriente Médio, 60 países, não pode ter um lugar como esse. A igreja na China, na Coreia do Norte, no Vietnã, em boa parte da África. Mas somos a igreja. Agora, Deus é bom, temos a oportunidade de ter um auditório como esse, com ar-condicionado, com som. Mas a essência é ainda mais profunda. Duas certezas absolutas para a igreja nesse tempo atual e para esse tempo de retomada da igreja ser presente. Guarde sempre isso, essas duas coisas. A palavra vai permanecer. Amém? Leia comigo, Lucas 21, 33. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras... Então, aconteça o que acontecer, para uma igreja ser relevante, ela tem que se lembrar que ela tem uma palavra. E Jesus disse que a palavra dele não vai passar. Quem disse foi ele, é empenho dele. Então, já aconteceu. Então, tem essa certeza absoluta. A palavra permanecerá. Mas a outra é que a igreja prevalecerá. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu sempre gosto de mostrar, coloca uma foto aí. Quando a gente vai a Israel, e se você não foi ainda com seus pastores, seus bispos, você vai? Amém ou não amém? Você vai visitar esse lugar aqui, ó, lindo demais. Você está vendo aquele buraco lá em cima? Aqui. É esse lugar que Jesus está se referindo. Desde os tempos cananitas, desde os tempos gregos, desde os tempos romanos, tinha aquela caverna ali. E Jesus, neste lugar, isso aqui é norte de Israel, Cesareia de Filipe, Jesus disse, as portas do inferno, que era aquele lugar lá, porque os cananitas já sacrificavam a Baal, os seus filhos, a Moloque, neste lugar. E Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E passados 21 séculos, depois de uma pandemia que arrasou o mundo, que matou 4,5 milhões de pessoas, 604 mil no Brasil, as portas. Então veja bem a Bíblia testificando essas duas colunas para sermos igreja hoje. A palavra permanecerá e a igreja prevalecerá. Você pode dizer isso comigo? A palavra permanecerá e a igreja prevalecerá. Então, pais, faça como salmista no Salmo 112, 7 e 8 diz, não temerás mais notícias. Bota a mão no seu coração, porque o meu coração está confiante no... O seu coração está seguro, nada temerá, e no final verá a derrota dos seus. É isso que veremos. Todos que são contra a palavra, o evangelho, a igreja, o avanço do reino, esses o Senhor vai tratar, e eles verão a glória da igreja do Senhor Jesus. Porque, Maranata, Jesus está voltando. Então, como sermos esta igreja para hoje? No texto que lemos de Mateus capítulo
2, de 1 a 12. Primeiro, ela é uma igreja voltada para as cidades. Queridos jovens, casais, nós temos que amar nossas cidades. Deixa eu dizer uma coisa, se você não ama Recife, Jaboatão, você precisa pedir a Deus e desenvolver um amor. Eu nasci no interior do estado do Rio, em Macaé, mas eu nasci numa vila, Miguel, que tinha 3.000 habitantes. Eu aceitei Jesus e me batizei em São João de Meriti, o município que tem a maior densidade populacional do Brasil. Chama-se São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Depois eu fui ser pastor em Nova Iguaçu, que na época tinha um distrito, que era o mais violento do Brasil, chamava Belfor Roxo, hoje é município. Depois eu fui ser pastor em Juí, no Rio Grande do Sul, e desde 97 eu estou em São José. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Desde quando eu estava numa igreja de uma vila no interior de Macaé, no estado do Rio, quando eu estava pastoreando num dos lugares mais violentos do Brasil, quando eu estava pastoreando lá no sul do Brasil, numa igreja de gaúcho de 200 e poucos habitantes, quando eu cheguei em São José com 600 membros, eu sempre amei o lugar onde eu estava. Eu nunca estive num lugar querendo estar em outro lugar. Se você não amar, você não é uma igreja para hoje. Então, ame a cidade. Ame a sua cidade, o lugar onde você está. Diz o texto, verso 1, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. Jesus escolheu viver numa cidade. Se você sair daqui, pegar um avião e for lá para Israel, você vai conhecer as ruínas dessa cidade. Jesus escolheu viver numa cidade. Cidade tem problemas, gente. Cidade tem problemas. Tem gente demais, tem violência, tem adversidade, tem problemas sociais. Mas Jesus não escolheu viver lá em cima. Cafarnaum está aqui embaixo, em cima tem um monte. Miguel morou em Israel, conhece bem. O Monte Arbel, lindo. Por que Jesus não fez uma casa lá em cima para ele, Márcio? Jesus, quando ninguém estava olhando, ele podia voar, né? Ele escolheu viver em Cafarnaum. Era a cidade de Jesus. Tinha tanto problema que até uma sogra doente, né? Um dos seus discípulos pediu socorro para ele. Era um posto alfandegário, era um lugar de cobrança de impostos. Era um lugar onde tinha romano e tinha judeu, mas Jesus escolheu viver lá. Essa cidade, ela é grande e tem problemas, mas ela tem muitas oportunidades. Uma igreja para hoje não tem medo da cidade. Ela ama a cidade, ela profetiza a cidade, ela faz serviços sociais na cidade. Que a paz seja uma resposta de amor para essa cidade, em nome do Senhor Jesus. E eu e você somos a resposta de amor para nossas cidades. Nunca se esqueça disso. A igreja não está aqui para ser supermercado de gente. Você não vem para a igreja para receber a última notícia de poder, aí você volta durante a semana para a sua vida normal e domingo que vem você volta para a igreja. Não, você é a igreja de segunda a segunda, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade. Você vive essa cidade. Jesus escolheu viver numa cidade que você lembre-se disso. Em Jeremias diz que o Senhor manda ele escrever uma carta para os exilados na Babilônia e diz, olha, plantem na cidade, façam jardins na cidade, casem na cidade, deem em casamento e diz, e orem pela cidade. Porque à medida em que vocês orem, a cidade prospera, quem ganha? Todos nós. Se você só reclamar da sua cidade, você não vai ver a cidade prosperando e você vai saber que a sua oração trouxe prosperidade para a cidade e você é a resposta de amor dessa cidade. Uma igreja para hoje ama a sua cidade. Você pode dizer isso comigo? Uma igreja para hoje ama a sua cidade. E Jesus caminhando em Cafarnaum, ele orava, ele curava, ele abençoava. Então, cada membro da família Paz também andando pela cidade
Universidade da Grande Recife vai também fazer a mesma coisa. Uma igreja para hoje não faz o que Jesus nunca fez, faz o que Jesus fez e já deu certo. Amém? Então, lá em São José, temos procurado levar a igreja para fora. Evangelismo de rua, contextualização, evangelismo de fogo. Nós, toda semana, estamos no calçadão de São José, evangelizando, dando abraço, profetizando, ensinando. Esses dias preguei uma série de mensagens sobre a igreja para fora. Porque senão qual é a tendência? Ficamos aqui dentro, meio que com uma bolha. Mas eclesia são os chamados para fora. Segunda coisa muito importante. Uma igreja para hoje está ativa nas casas. Verso 1. O povo ouviu falar que Jesus estava onde? Em casa. Então, que possamos multiplicar os grupos. Hoje, quantos grupos são aqui na Paz? Grupos ou células? Hã? 80 grupos, glória a Deus. Então, que tal, nesse final de ano, encontrar um líder aprendiz, mentoreá-lo e multiplicar? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode esperar ter 50 para multiplicar. Jesus tinha 12. Então, se você já está com mais do que 12, está na hora de multiplicar. Nós podemos, assim, pastorear mais pessoas. Jesus estava nas casas. Uma igreja para hoje não pode ficar só no templo. É no templo e nas casas. Nas casas nós multiplicamos mais liderança, nós atendemos mais pessoas, nós oramos mais uns pelos outros. Se você não tem um grupo, entre em um. Se você não está liderando ainda, considere liderar, porque todos nós podemos. Não acredite na mentira que o diabo está contando, que você não pode, você não tem tempo, não dá. Se você não pode fazer o grupo na sua casa, faz na padaria, faz na praça, faz na praia, mas não deixe de cuidar das pessoas. Pega 5 pessoas, pega 6 pessoas, discipule, o Cristo que está em você vai entrar nele também. Então, todos os dias, no templo e nas... Uma igreja para hoje faz o que a igreja primitiva fazia, no templo e nas casas. Não é uma coisa em detrimento da outra, são as duas. Graças a Deus, começamos os nossos primeiros grupos no ano de 2002. Já tem 19 anos. O primeiro começou na minha casa. Hoje são 1.204. Pela graça de Deus. Mas começou com um. O primeiro foi lá em casa. Rua Teopompo de Vasconcelos, 432. Lá no apartamento. Coloca aí 15 pessoas em média por grupo, porque lá tem grupo até com 20, 30, 40, mas 15 vezes 1.204. Só em grupos hoje podemos pastorear 18.000 pessoas. Então, queremos que as pessoas venham celebrar? Sim, mas nós queremos ir também nas casas. 3, uma igreja para hoje é uma igreja que segue o paradigma bíblico. Porque não podemos edificar uma igreja saudável sem Bíblia. A Bíblia não é um amuleto, a Bíblia não é um PowerPoint. A Bíblia está aqui no nosso coração, está na nossa mente. O que fazemos? Veja o verso 2 aí de Marcos que você leu comigo. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Gente, está como hoje. Não é? E o que estava sendo pregado, gente? A palavra. Você é Atos 29, está continuando o que aconteceu lá. Atos 28 foi só um ponto parágrafo, mas a paz é Atos 29. Cada igreja, a igreja em João Pessoa, a igreja em Moriaé, a igreja em Vitória, a igreja em São José dos Campos. Nós somos o continuar disso aqui, gente. O povo se reuniu na casa, estavam apertados um ao outro, mas para ouvir a palavra. Eu acho isso aqui uma coisa muito importante. Eles não foram lá para um milagre. O milagre veio porque o Espírito Santo agiu no meio da palavra ministrada, mas eles estavam lá para ouvir a palavra.
Então, cremos em milagres, mas a gente não vem por causa de milagres. Nós vemos para adorar a Deus, ter comunhão uns para os outros e ser edificado na palavra. O milagre é a consequência do mover do Espírito Santo, que ele faz conforme ele deseja. Amém? Então temos esse paradigma. Quarto, uma igreja para hoje, ela está sensível aos que mais precisam. Nós não podemos esquecer disso. Verso de número 3, vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Que a gente não perca essa sensibilidade. Você conhece alguém depressivo? Traga para a igreja. Você conhece alguém doente? Traz para a igreja. Nós não podemos prometer cura, mas se ele vem doente, nós temos uma oportunidade do Espírito Santo curar. Por quê? Se o Espírito Santo quer curar, mas não tem ninguém para curar, não é? Então, aquela atitude, nós precisamos para a igreja de hoje, uma atitude de homens e mulheres que se importa com a dor do outro e fala assim, vamos para a igreja comigo. E se você não tem carro, eu vou passar na sua casa. E se você não pode vir, eu vou lá pegar você. E se você não consegue, eu vou arrumar uma maca, eu vou arrumar uma cadeira de roda. Amém? Então, esse princípio aqui, ninguém pode perder para hoje. Quinto, uma igreja para hoje age com criatividade diante das barreiras. Não podendo levá-la até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde estava e, através do teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Desceram, então abriram o teto e desceram. Por que eles tiveram a ideia de abrir o teto? Porque eles não estavam olhando para o seu próprio umbigo. Eles não estavam olhando para o chão. Elevo meus olhos para os montes, da onde me vem o socorro. Nosso socorro não vem do Palácio do Planalto, nosso socorro não vem da política, nosso socorro não vem das ideologias dos homens. Fuja desses extremismos. Mais do que nunca está na hora de voltar para a palavra. A questão não é política, extrema-direita, extrema-esquerda, direita e esquerda. Você já escolheu o seu Senhor, Jesus Cristo, o Senhor. Elevo meus olhos para os montes, é de lá que vem. Eles só tiveram uma visão, uma ideia de atravessar aquele desafio, porque olharam para cima, da onde vem a nossa criatividade. Talvez você está depressivo porque você está olhando demais para baixo. Você está olhando demais para os lados. Você está olhando demais para você mesmo. Olhe um pouco para cima, olha para o céu. Olhe para onde o cristão não pode parar de olhar. Nunca se esqueça, você tem um céu na boca, tá? Então, não deixe sair esgoto pela boca, porque você tem um céu dentro da sua boca. Elevo os meus olhos para cima. Então, a igreja para hoje, ela é criativa. Pastor Rick Warren já disse para nós, né, Miguel, que o tempo de muita criatividade em Saddleback passou. Por quê? Porque eles tornaram a igreja muito grande e muito rica. Às vezes, na adversidade, na pequenez, na limitação, a gente é muito mais criativo em casa, na família, nos negócios, na igreja. Então, não deixe que ter ou não ter muito dinheiro defina a sua criatividade, o seu movimento. Você que é empresário, é tempo de oportunidade. Quem disse que não dá? Não acredite, o diabo é o pai da mentira. Não perca nos dias de treva o que Deus te dá na luz. Então, avante, mova-se por fé. 2 Coríntios 2,14, eu gosto demais desse texto. E uma igreja para hoje precisa disso. Leia comigo. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente com Cristo. E por nosso intermédio exala em toda a fragrância o seu conhecimento. Gente, esse texto é poderoso. Esse texto não está falando de uma fé triunfalista, que nós não temos problema, que nós não temos lutas, que crente não fica doente. Tem pastor falando aí, pregando que crente não fica doente, mas ele usa óculos.
No mínimo, tinha que jogar o óculos fora, né? Perguntaram ao pastor Rick Warren na CNN, essa entrevista tem legendada no canal do YouTube da Rede Inspire, perguntaram para ele, por que tem a pandemia se Deus existe? Ele falou assim, porque a terra não é o céu. Pegou? Gente, aqui tem doença, aqui tem injustiça, mas isso não é culpa de Deus. São as escolhas erradas dos homens, que muitas vezes escolhe por questões só de dinheiro, não pensa no próximo, coloca o mercado na frente do coração. Então, simplesmente, não é porque Deus está lá no céu, irado conosco, Deus não mandou essa pandemia. Mas, por outro lado, antes da pandemia, Deus mandou a igreja. Você pegou isso aí? Antes da pandemia, Deus mandou a igreja. Deus mandou eu e você. A pandemia está ficando para ontem, mas a igreja é para hoje. Vamos adiante, nos mover por fé. Você tem uma fé triunfante, não triunfalista. Você tem uma fé que te faz mais que vencedor. Não é que a igreja pode dar certo, a igreja já deu certo, porque ela tem uma fé vitoriosa em Cristo Jesus. A igreja já deu certo. Ela não é um plano B, ela é o plano A. Ela ativa o céu na terra. Nós oramos, nós jejuamos, nós cremos que a coisa já aconteceu. 21 séculos, nós estamos aqui, gente, a igreja está aqui. Quantos sistemas se levantaram e caíram, quantas coisas. Roma era um império, hoje é uma cidade. Mas a igreja está presente nos mais de 200 países do mundo. A igreja está no negócio da saúde, está no negócio da educação, está no negócio do empreendedorismo. A igreja está avante. E olha, os melhores anos não passaram. Com toda a diversidade. Se você pegar um avião e ir hoje, as maiores igrejas do mundo, elas estão em pleno funcionamento. Porque a igreja é de Jesus, ela prevalece. A igreja para hoje, ela tem uma mensagem, é a mensagem do Evangelho. Vamos nos mover por fé. Claro, tendo todo cuidado com a maneira que vocês vivem, diz Paulo em Efésios 5, 15, 16. Não vivendo como os idiotas, insensatos, mas como sábios, aproveitando o que, pais? Cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, nós não podemos dizer que é simplesmente fácil. Não é, os dias são maus. Os dias são maus. Dias de morte, de violência, de dor, de injustiça, mas não é assim que termina. Amém? Sexto, exerce o seu ministério pela fé. Paz, uma igreja para hoje é uma igreja de fé. E esta igreja está ativada no profético. Vamos ter oração aqui, intercessão. Se você está doente, você quer uma oração. Se você está triste, você quer uma oração. Você encontra nesta casa pessoas que se importam. Sabe por que a gente ora e intercede? Porque tem mistérios proféticos nesta igreja? Porque nos importamos. E assim é a igreja para hoje. Ó. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, não é o dinheiro que eles tinham, a estrutura que eles tinham, a beleza que eles tinham, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz de atitude. Zaqueu, aquele pequenininho, sobe numa árvore lá em Jericó, mas chama a atenção do Senhor. Nesta cidade, em Cafarnaum, um centurião estava com o seu servo lá doente. E ali ele ativou fé. E o que Jesus disse em Cafarnaum? Nunca vi em Israel tamanha fé. Porque nos dias de Jesus, Cafarnaum não pertencia a Israel, estava no território romano da Síria. Hoje está dentro de Israel. E ele diz: nunca vi em toda Israel uma fé como aquele centurião romano. Por quê? A fé chama atenção. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele ama homem e mulher, criança e idoso. Mas quem ativa o coração de Deus é o filho que tem fé. Que em nome de Jesus, a igreja para hoje, esta igreja, você, ative fé. Em nome de Jesus, ative fé. Não creia em impossível. Faça um ato profético. Quem tem um dicionário em casa? Quem tem? Levanta a mão.
Hoje, pega esse dicionário, vai lá e risque a palavra impossível. Pega quando você está em casa hoje, seu dicionário, vai lá, impossível, risca. Porque quem tem fé é impossível não acontecer. Amém? O Senhor nos disse isso no nascimento de Jesus aqui na terra. Então vamos crer. É possível ganhar o mundo inteiro para Jesus? Amém? Então nós vamos avançar. Uma igreja para hoje é uma igreja que crê. Queridos, lá em São José, o que faz as pessoas estarem lá? Claro que tem uma estrutura boa e funcional, é muito bom, mas não é o tamanho da estrutura. A questão é o quanto nós acreditamos no que nós ensinamos. Isso é que faz a diferença. Uma igreja assim confronta completamente o inimigo. Michael Bredor, ele disse: a maioria das igrejas estão cuidando de crianças em nossas igrejas, mas não estão desenvolvendo adultos. Eu espero que, em nome de Jesus, você pegue esse final de ano, ainda tem coisa para acontecer ainda. O ano ainda não acabou, ainda tem uma parte de outubro, tem novembro inteiro, tem dezembro inteiro. Profetize e declare, acredite que ainda tem muita coisa para acontecer nesse ano de reconstruir, amém? É tempo de retomada, 25 anos, saindo desse tempo terrível de pandemia. Tem gente que talvez está vindo à igreja hoje pela primeira vez e inicia um novo ciclo. Não para de vir, não. Domingo tem 3 cultos aqui, escolha, vem, vamos embora. Não vai ser fácil, mas já vencemos. Esta igreja confronta a religiosidade, versos 6 a 8. Eu fico imaginando a cena, Jesus olhando para eles e Jesus percebendo que eles não precisavam nem falar. Diz o texto que Jesus nem só observando no íntimo raciocínio, percebeu que aqueles religiosos estavam ali recriminando aquele ato de fé e de cura. Então, não deixe que a sua religiosidade, a sua orfandade fale mais alto. É complicado, gente. Bill Johnson ele diz o seguinte: guarde isso no seu coração. Uma fé aplicada, ela confronta uma fé conceitual. Por isso que uma pessoa pega e vai no momento de oração orar por um enfermo, orar por alguém que precisa de libertação espiritual, o outro logo fala: nossa, mas precisa de tudo isso? Por quê? Porque ele tem uma fé conceitual. Aí o outro vai aplicar fé e vai orar com fé, com vigor, com energia, ele se incomoda, porque a fé ativa incomoda a fé conceitual. Isso acontece também com a oferta generosa. A pessoa chega aqui, o pastor falou que precisa pagar o som. Ó, mulher, senti de Deus, amanhã a gente vai voltar na conferência e nós vamos dar aquela oferta exponencial de 50 mil reais. Aí você fala para alguém, a pessoa fala: você é trouxa, hein? Vai dar dinheiro lá para o bispo. Sabe por quê? Porque a generosidade confronta a avareza. Tem gente que nunca conseguiu dar uma oferta exponencial. Aí, quando alguém chega dando testemunho e falando que foi tocado para dar, toca direto em mamon. Chega alguém aqui e, com muito carinho, chama o pastor, o bispo, de pai. Não é pai biológico, mas a Bíblia inteira fala sobre isso. Jesus acabou. Jesus tinha filho? Não, mas ele não acabou de dizer: filho, seu pecado está perdoado. Ele não disse isso, acabei de ler aqui. Paternidade biológica é uma coisa, paternidade espiritual é outra. Aí o camarada que é órfão, ele não consegue nem, Márcio, chamar Deus de pai. Aí ele vê um cristão de peito aberto dizendo: meu pai, nossa, precisa disso? Sabe por quê? Porque a paternidade bem resolvida do irmãozinho lá incomodou a orfandade mal resolvida dele. Mas, gente, não é ele que está chamando? O que você tem com isso? Por que a paternidade dele incomoda a sua orfandade? Tem algo errado, é com você. Você não tem problema de ver um católico chamando o cara de papa? Por que você vê um problema de um fiel aqui na paróquia chamando o seu bispo de pai? Qual o problema? Sabe o que é o problema? É que quando eu vejo
alguém muito feliz e eu estou muito azedo e amargo, a felicidade do outro incomoda a minha. Sabe que síndrome é essa? É aquela síndrome da parábola que Jesus contou do filho pródigo, que eu gosto de chamar do pai amoroso. A música de alegria do filho, do pai, incomodou a tristeza do filho invejoso. Nunca deixe que a música da alegria do outro incomode você. Se incomodar, que seja uma confrontação para você mudar. Você não pode ficar triste porque o outro está alegre. Você não pode ficar triste porque o outro tem uma música celebrando. Aquela parábola foi escrita para trazer o coração de Deus para nós. O coração do pai está sempre aberto à volta do filho, para dar um anel, para dar restituição. Então, que nesta casa, para ser sempre uma igreja para hoje, nunca falte o amor, porque a igreja que ama cresce, e a igreja que cresce ama. Aleluia! Que assim seja. Então, em nome de Jesus, quando alguém der uma oferta abundante, vamos celebrar. Quando alguém chamar o seu pai espiritual de pai, vamos celebrar. Quando alguém estiver feliz, vamos celebrar. Quando alguém estiver triste, vamos chorar. Porque numa igreja saudável para hoje, essa espontaneidade de família não é uma religiosidade programada. E não há espaço, sabe para quê? É para o pecado e para a inveja. A única coisa que Deus não quer é o pecado, é a inveja. Ele quer uma igreja viva e ativa para hoje. Aleluia! Boas notícias só serão boas notícias, amém, filha? Para uma pessoa, se ela não chegar atrasada. Amém? Então, que essa igreja seja uma igreja de boas notícias para hoje. Se Deus está colocando no seu coração trazer alguém domingo, faça isso essa semana. É para mandar uma mensagem para alguém, é para ligar para alguém, é para dar um presente para alguém. Faz isso essa semana, porque boa notícia só é boa notícia se chegar na hora certa. O que adianta boa notícia atrasada? 8º, ativa o ministério integral, verso 9. O que é mais difícil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou levante e anda? O que Jesus está dizendo? Que numa igreja para hoje é tanto material quanto o espiritual. É tanto o físico quanto o espiritual. Ela é apostólica, profética e pastoral. Tudo é importante. Diga comigo. Na fé cristã, o pão e a salvação são essenciais. O que adianta você chegar para uma pessoa, você vai lá para o sertão, nós temos vários trabalhos aqui no interior do sertão do Nordeste. Se você vai evangelizar alguém, você começa a falar assim, Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. Aí o camarada vai falar assim, pastor, já entendi que Jesus é o pão da vida, mas só pode me dizer o que é pão? Ou senão você fica falando lá para o sertanejo, Jesus é a água da vida, Jesus é a água da vida, Jesus é a água da vida. Ele vai me interromper e vai pedir a palavra. Só pode me dizer o que é água? Então, por isso a casa é esperança. Por isso ser resposta de Deus para agora. 9. Uma igreja para hoje estabelece ministérios voltados para os de fora. Verso 10. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, então sejam perdoados seus pecados, mas também levante ante. E aí a igreja cai na simpatia do povo. Cremos no milagre da salvação, mas também cremos nos milagres em nome de Jesus, que nesse fim de ano, nesse novo ano que começa agora, essa igreja seja colecionadora de milagres, que pernas possam crescer, que pernas que estão com problemas de metais possam ficar liberados, em nome de Jesus, que doenças graves sejam curadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Testemunhos venham em nome de Jesus. Estabelece ministério voltado para os de fora. Rick Warren diz, a igreja é a única associação que existe para os não associados. Então,
Vamos agradecer porque temos, mas não podemos parar agora. Temos que plantar mais igrejas, temos que abrir novos ministérios. Amém? E por último, uma igreja para hoje, ela gera impacto na sociedade. Verso 11. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que ficaram atônitos e glorificaram. Nunca vimos nada igual. Aleluia! O maior empreendimento nosso são vidas transformadas. E a igreja não vai fazer isso com outro evangelho, com outra Bíblia, com outra doutrina. Vou pedir que o pastor Braulio venha aqui e ele vai ler um texto que é uma oração da cristandade e que vocês conhecem bem e que alguns poderão se lembrar de cor, que é o credo apostólico. E eu queria que você fechasse os seus olhos e você recitasse isso com o Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Aleluia. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há vindo julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós não vamos ser uma igreja para hoje ignorando a nossa fé, ignorando a nossa boa tradição, deixando para trás o fundamento apostólico da nossa herança. Ser uma igreja moderna é ser uma igreja biblicamente saudável, é crer em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, crer na santidade da igreja, crer na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, que Maranata vem Jesus. Não somos um supermercado da fé, não somos só um ajuntamento de pessoas, nós somos uma família para o Pai, nós somos um corpo para o Filho, nós somos uma casa para o Espírito Santo, nós somos família, nós somos o povo que nunca vai morrer, mas vai ter que conviver com um povo que nunca vai viver. Isso vai exigir de nós sabedoria, bom senso, discernimento. Não somos melhores do que a garota de programa que está na rua, do que a pessoa que está lá na biqueira de droga, do que a pessoa que está desviada da fé, ou daquele que critica. Somos o que a Bíblia diz que somos. A família de Deus. Somos filhos amados de Deus. O ingrediente-chave para as nossas vidas, para ser igreja de hoje, é ficar focado no Evangelho de Jesus. Mike Bredor também diz que 80% das igrejas estão jogando basquete, só que não tem bola e não tem cesta. Esqueceram o que é ser igreja. Tem pastor hoje que só está pensando na política, esqueceu das ovelhas, esqueceu do povo, esqueceu do rebanho. Tem crente que está só apaixonado pelo futebol, pelo esporte, pela moda, pela bolsa, pelo Instagram. Esquece da essência das pessoas. Querida paz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É hora de enxergar as oportunidades nas adversidades, ousar romper barreiras, porque Deus quer dar o melhor. Nosso Deus é um Deus positivo, altruísta.
Paulo escreveu sobre isso em 2 Coríntios 1:20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tem nele o sim e o amém, que é pronunciados por todos nós para a glória de Deus. Pais, não será fácil, mas nós estamos no caminho. Essa é a direção. Eu sou apaixonado pela igreja. Eu tenho 51 anos de idade, eu tenho 40 anos de convertido. Eu escolhi amar a igreja, servir a igreja. Com 18 anos eu fui para o ministério. Dou graças pela minha mãe que me levou para Jesus. Tive oportunidade de sair da igreja, mas escolhi ficar na igreja. Não estou na igreja porque eu sou pastor. Antes de ser pastor, eu amava ir para a igreja, era o primeiro a chegar, o último a sair. A igreja me abençoou tanto. Deus me abençoou tanto. Louvado seja Deus, quanta coisa. Fica junto com a igreja, não troque a igreja. Sabe o que você é da igreja? Você é edifício de Deus. Atrás dessa parede aqui, ó, tem tijolos. Esses tijolos se fundiram com essa parede. Nem que eles queiram, eles saem dessa parede, porque agora eles são edifício. Você é uma pedra nesse edifício. Nem que quiser sai dali. Está arraigado, faz parte. É a sua igreja. Você é a igreja. Em casa, no templo, em qualquer lugar. Então, vamos juntos. A grande comissão disse, eu estarei com vocês até o fim. Então, bota a mão no seu coração e diz, Jesus, seja bem-vindo aqui. Aleluia. Você recebe essa palavra da fé? Então fica de pé em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Eu quero orar por você. E nós vamos cantar uma canção e depois os seus pastores vão ministrar aqui. Aleluia. Que seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Essa palavra rema sobre você. Papai, com as mãos levantadas, dizemos sim para a igreja. Cristo sim, igreja sim. Diga comigo, Cristo sim, igreja sim. Nós somos igreja, somos sua família. Que ninguém aqui se desvie, que ninguém aqui se perca. Os que estão no digital em casa, os que estão aqui, traz um bálsamo, um alívio, um batismo de alegria. Quem está triste, receba a alegria. Quem está preocupado, receba a paz. Quem está com medo, receba uma porção dobrada de fé. Quem está pessimista, receba uma porção dobrada de esperança, porque com Jesus, os nossos melhores anos ainda estão por vir. Aleluia! Celebre ao Senhor. Aleluia!